Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos fazer a nossa revisão para a prova. Nós estamos estudando, o conjunto dos números racionais. Lembrando que a gente aprendeu, dois conjuntos antes. A gente aprendeu o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, que é o zero mais os números positivos. O conjunto dos números, aí depois a gente estudou o conjunto dos números inteiros esse ano, que é o conjunto dos números inteiros. Pega os números que já existiam, que é os números positivos, mais o zero, mais os números negativos. Por isso que você pode ver que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E agora a gente está estudando o conjunto dos números racionais, que engloba todos os números positivos, negativos, mais o zero, mais as frações que entra agora, mais os números decimais, mais as dízimas periódicas, que fazem parte desse conjunto. Quem não faz parte desse conjunto? Só as raízes não exatas, que a gente não dá conta de calcular. Todas as raízes exatas faz parte do conjunto dos números naturais, Faz parte do conjunto dos números inteiros, faz parte do conjunto dos números racionais, porque a raiz você tem que tentar calcular ela. Se ela tem valor exato, ela faz parte desses conjuntos. Se ela não tem valor exato, ela não vai fazer parte de nenhum desses conjuntos. Potência também, você calcula a primeira potência, Aquele resultado você vai ver qual conjunto que ela faz parte. Então a gente está aprendendo esse conjunto e operações com esse conjunto. Então eu coloquei aqui, a gente aprendeu módulo, Módulo, como a gente está aprendendo mais frações e números decimais, que faz parte desse conjunto, então eu vou mexer mais com frações e números decimais. Então eu coloquei, o módulo de uma fração aqui negativa, menos 1/3. Lembra que módulo de qualquer número, positivo, negativo, fração, número decimal, módulo é sempre positivo, porque módulo é distância. O módulo de um número positivo ou de um número negativo sempre é positivo. Números opostos, sim. Eu quero saber qual que é o oposto de mais 1,25. O oposto dele é trocado de sinal, Menos 1,25. Então, é diferente de módulo. Módulo, o resultado só dá positivo. Números opostos sempre é o mesmo valor trocado de sinal. Comparação. Quando a gente vai comparar, aqui eu estou falando de frações, quando você vai comparar qual fração que é maior, qual que é menor, uma fração em relação à outra, você tem que fazer a divisão, por isso que fração é divisão. Eu quero saber qual fração, 2/5 e 3/4. Então divide, 2 dividido para 5, para você saber que fração esse número corresponde, Você vai acrescentar o zero, a vírgula, Então aqui vai dar 0,4, É um número positivo. E agora eu quero saber 3/4, 3/4, você coloca o zero, a vírgula, Basta. Quantas casas, professor? Se você já enxerga, que vai dar 28, sobra 2 de resto. Essa fração aqui é mais ou menos 0,7. E essa aqui 0,4. Eu quero saber qual fração que é maior. Comparação, às vezes quando você quer saber se o número é maior, menor, colocar em ordem crescente ou decrescente. Em relação a essas frações, 2/5 é menor que 3/4, E se a gente estiver comparando números decimais, igual às casas, eu quero saber qual número decimal é maior, 1,25 ou, se colocar símbolo de maior ou menor, 1,2. Aqui estão iguais, mas as casas não estão iguais. Igual a casa, porque a parte inteira está igual. 1,25 é maior do que 1,20, Você olhou aqui, 25 é maior que 20, Então a gente coloca assim, 1,25 é maior que 1,20. Então, você pode calcular módulo de fração, módulo de número decimal, números opostos existe, de fração, de número decimal, de número inteiro. Comparação, a gente fez uma comparação aqui, agora a gente entra nas operações. Lembrando como que a gente faz adição e subtração, de números racionais, lembrando que a gente está mexendo mais com frações. Mas se a gente estiver mexendo com números decimais, lembra que eu falei, ou os dois têm que estar na forma decimal, ou os dois têm que estar na forma fracionária. Se eles estiverem na forma fracionária, é melhor mexer com fração. Tira do parênteses, menos 2/3, faz o joguinho de sinal aqui, que é a da multiplicação, sinais diferentes da negativa, menos 10/4. Aí tem que lembrar como que soma frações.
né? Ou subtrai frações. Nesse caso, a gente vai somar, porque os sinais são iguais. Só pode somar e subtrair frações se tiver o mesmo denominador. Então, é aquela hora que a gente tem que tirar um mínimo. Vou tirar o mínimo entre 3 e 4, né? E tiro o mínimo só em adição e subtração. Vou tirar um mínimo aqui, vou começar, se você quiser começar dividindo por 3, que vai dar 1, abaixo o 4, né? 2 que vai dar 2, 2 que vai dar 1. O mínimo aqui dá 12. Lembra que a gente faz? O mínimo é o novo denominador dessas frações, né? Sempre que somar e subtrair frações. E se não tiver o parênteses? Já faz o MMC, né? Mas aqui eu eliminei o parênteses, fiz o MMC, faz aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó, 12 dividido por 3, 4, vezes 2, 8, né? 12 dividido por 4, 3, vezes 10, 30. Então, a regrinha é, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, aí agora a gente faz a operação, os sinais iguais somam, a resposta dá menos 38, 12avos, a gente conserva o denominador. Eu somei porque os sinais são iguais. Lembrando que toda fração é necessário você simplificar. Principalmente nessa prova que a gente vai fazer, a maioria vai ser múltipla escolha. Você tem que, depois, só se a fração não der para simplificar, né? Simplifica, por exemplo, dá para simplificar por 2, né? Então, o sinal continua o mesmo. Simplifica aí 38 dividido por 2, né? Vai dar 19. E 12 dividido por 2 vai dar 6, tá bom? Então, essa é a resposta. Lembrando que, às vezes, lá nas alternativas da plataforma, é difícil, às vezes, escrever fração. Então, as alternativas, a fração pode ser escrita assim, ou você pode ser escrita barra, se você precisar também na hora do digital. Menos 19 barra 6, significa essa fração aqui, ó. Tá escrito da mesma forma, ó, menos 19 sextos ou menos 19 barra, a barra significa divisão, né? Menos 19 dividido por 6. É a mesma coisa, pode escrever a fração dessa forma, né? Mostrando qual é o numerador e o denominador e usando a barra, certo? Eu vou deixar até minhas respostas agora, igual eu quero usar aqui, ó. 1/3 eu posso escrever, né? 1/3, a fração, né? Agora, isso a gente falou de adição e subtração. Vamos falar de multiplicação e divisão, né? Adição e subtração tem que tirar o MMC. Na multiplicação e divisão não precisa, né, fazer o MMC. Lembrando que quando a gente está mexendo com fração e número decimal, é melhor mexer, né? Ou você passa os dois para número decimal, ou você passa para fração. Às vezes eu prefiro passar por fração. Então, eu vou mexer, ó, menos 5/4, né? Que multiplica, como que a gente passa para fração, né? O sinal continua o mesmo, lembra que uma casa depois da vírgula é 10, então vai ser 2 décimos. Transformei o número decimal em fração, né? Agora eu faço a multiplicação. Como faz multiplicação? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com denominador. Depois a gente multiplica os sinais, ó. Vai dar 10 aqui, né? E 40. E multiplica o sinal. Negativo com negativo vai dar positivo. Né? Não precisava colocar o sinal. Se der para simplificar, você simplifica. Nesse caso, dá para simplificar. A simplificação você pode cortar o zero. A resposta é mais 1/4. Você pode escrever assim, ou você pode escrever 1/4, né? 1/4. Então, você viu, transformei, né? Se for número decimal, você transforma, depois faz a multiplicação. Agora, na divisão aqui, ó, os dois estão na forma fracionária. Aí lembra como que é a regrinha de divisão? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra que na divisão tem que inverter? Multiplicação não precisa inverter, multiplicação não precisa fazer o MMC, divisão precisa inverter, mas não precisa fazer o MMC também. Então, multiplica pelo inverso, sempre vai inverter a segunda, mas o sinal mantém. O inverso de um número é mudar de posição, numerador e denominador, mas o sinal continua o mesmo. Ele é negativo, só que vai ficar 3 décimos, né? Agora multiplica, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, e multiplica os sinais, vai dar menos 24, né? Que eu multipliquei, 8 vezes 3, sobre 50. Se der para simplificar, simplifica, dá para simplificar por 2, então vamos simplificar por 2. Né? A resposta vai dar menos 12, 25avos,
né? Que a gente dividiu por 2. Como que eu posso escrever isso também? Posso escrever assim, ó, menos 12 barra 25, né? É a mesma coisa, né? Quando a gente quer digitar, às vezes a gente pode digitar dessa forma, representando que isso aqui é uma fração. Menos 12, 25 avos. Então, a gente fez adição e subtração, multiplicação e divisão. Vou fazer uma divisão agora com números decimais, né? Como que a gente divide também. Mas vamos falar um pouquinho de expressões numéricas. Expressões numéricas envolvendo potência, que a gente aprendeu, né? Raiz. Como que a gente faz uma expressão numérica? Divisão. Aqui, né? Tem todas as operações que tá envolvendo essa expressão numérica. Sempre resolve primeiro potência, né? Raiz, depois multiplicação, divisão. Na verdade, multiplicação e divisão, qual ordem aparecer primeiro, né? Mas lembrando que a gente tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Quando aparece parênteses, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Então, dentro desse parênteses tem uma potência. Então, eu vou resolver ela, ó. Então, a gente vai fazer essa potência porque está dentro do parênteses. Como que a gente resolve a potência? O expoente vai para o numerador e para o denominador. Vou fazer o 1 3 vezes, que vai dar 1. O 2 3 vezes, que vai dar 8. E o sinal expoente ímpar, conserva o sinal da base. Resolvi essa potência, que está no parênteses, vou lá resolver o outro parênteses. O outro parênteses eu tenho raiz, calculo a raiz do numerador, né, que é 1, e do denominador, que é 5, mais meio. Mas esse segundo parênteses, ele não resolveu tudo, eu resolvi só a raiz. Porque dentro do parênteses eu tenho que obedecer a mesma ordem. Resolver potência, raiz, depois multiplicação, divisão, adição e subtração. Resolvi potência, na verdade resolvi raiz, né? Potência estava aqui de fora. Resolvi raiz, agora eu tenho adição e subtração dentro do parênteses. Tem que tirar o mínimo. Então vamos lá, vai ficar menos 1/8 dividido, vou ter que tirar o mínimo aí, que vai dar 10, tá? Eu posso colocar o mesmo denominador, tá? Posso colocar um 10 assim, ó. E a gente faz a conta, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você pode fazer isso aqui no rascunho, ó. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. Quer dizer, a soma dessas frações aí, ó, vai dar 7 décimos. Porque eu vou somar aqui, ó. Na verdade, ficou assim, ó. Aqui ficou o denominador 10, mais o denominador 10. Fiz a regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2, vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 5, vezes 1, 5. Quando eu somei essas frações, que você soma o numerador e conserva o denominador, deu 7 décimos, né? Deu, ó, 7 décimos. Então, já posso colocar a resposta aqui, ó. A soma dessas frações deu 7 décimos. Só que se você não lembrar disso, vai falar, mas como que era 5 e 2 ficou 10? Porque você fez o MMC. Então, eu resolvi o parênteses o quê? Fiz a raiz, fiz a soma de frações. Agora, e aqui é positivo. Se eu nem quisesse colocar o parênteses mais, não precisava, ó. A soma dessas frações deu 7 décimos. Eu nem precisava colocar o parênteses, porque ele é positivo. Aí eu caio na operação de novo de divisão. Como que eu faço divisão de frações? Conserva a primeira fração, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu fiz o inverso. Multiplica agora, né? 10 vezes 1, 10. 8 vezes 7, né? 56. Vai dar menos 10 sobre 56. Por que eu fiz isso? Ó, multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador e multipliquei os sinais. Negativo com positivo, deu negativo. Se der para simplificar, simplifica. E dá para simplificar. A maioria tá dando para simplificar por 2, mas não quer dizer que sempre é por 2. Vai dar menos 5, né? E 56 dividido por 2 vai dar 28, né? Aí eu posso escrever de novo, você viu que eu tô frisando. Se lá nas suas questões que você tiver que responder deu fração, você pode digitar dessa forma, menos 5 barra 28. É a mesma coisa, você pode escrever assim, ou, né, se você não der conta de escrever a fração, você pode escrever dessa forma. E nas alternativas podem estar dessa forma, tá? Então a gente falou multiplicação, divisão, expressão numérica, adição e subtração, módulo, né? Os conjuntos aí. Lembrando que o conjunto maior
é os números racionais, né? Todos os conjuntos, os naturais e os inteiros, estão dentro do conjunto dos números racionais. A gente estava falando, né, de operações aí com os números racionais e falei para vocês que ia fazer divisão assim também, ó. Né, divisão quando a gente fez divisões, mas com frações. E quando a gente divide um número decimal por um número decimal, precisa transformar em fração? Não, né? Aí você pode mexer com o número decimal, só se você quiser transformar em fração. Mas como que a gente divide número decimal com número decimal, ou número decimal com número inteiro? Mas esse aqui também é um número decimal, né? Lembrando que ele tem lá as suas casas depois da vírgula, porque você não escreve, né? Sempre você iguala as casas. Você vai dividir, por exemplo, você tem que vir aqui igualar as casas, ó. Tem duas casas depois da vírgula, coloca duas casas depois da vírgula também. Eles têm que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Tira a vírgula e divide. Na verdade, ficaria 125 na hora que você tirar a vírgula, dividido por 0,50, porque você iguala as casas para você poder tirar a vírgula. Mas lembra que o zero à esquerda não tem valor? Então, na verdade, você vai dividir 125 dividido por 50. Aí, tem necessidade de colocar a vírgula? Não sei, só na hora que eu começar a dividir. Aí, aqui, ó, o dividendo ficou maior que o divisor. Não precisa, né? Por exemplo, eu vou pegar o 125, que vai dar 2, que vai dar 100. Aí vai sobrar 25 de resto. Aí eu quero continuar a minha conta, né? Aí sim, eu vou colocar o zero e a vírgula. Aí sim, aí aqui eu vou colocar 5, né? Que vai dar realmente 250. Aqui só uma casa depois da vírgula, já a conta acabou. Aí você faz, qual que é a resposta? 2,5. E faz o jogo de sinal, positivo com positivo vai dar positivo. Mas tem hora que tem divisões que não tem fim. Quantas casas que eu vou dividir? 2 casas depois da vírgula e para, né, a conta. É igual aqui, ó, você está dividindo, como você vai fazer? Igual as casas. Aqui, na verdade, é 2,44 dividido por 4. Ah, professor, mas esse aqui não tem. Igual as casas. Coloca 2 casas para esse número para ficar igual a esse. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Aí tira a vírgula, né? Tira a vírgula desse número, tira a vírgula do outro número que ficou 400. Você viu que eu estou dividindo sem o sinal. Depois a gente faz o joguinho de sinal. Aí agora você vai dividir 244 dividido por 400. Esse número aqui é menor. O dividendo é menor que o divisor. Como que eu faço para mim começar? Coloco o zero, vou lá no quociente, coloco o zero e a vírgula. Aí agora eu posso dividir. Né? Eu tenho que colocar um número aqui que vai ser 6, ó. 6 vezes 400 vai dar 2.400. Eu já sei da tabuada que 6 vezes 4 é 24, né? Aí vai sobrar, ó, 0, 4, 0, 0, né? Sobrou 40 de resto. Eu quero continuar? Coloco mais um 0, mas eu preciso colocar a vírgula. Aí vai dar 1, né? Deu 400. Sobrou 0 de resto. Mas se tivesse continuado, né? Poderia parar aqui e aproximar. Eu quero que você divida até 2 casas decimais. Então, quando você estiver dividindo número decimal por número decimal, trabalha com número decimal. Fração, trabalha fração com fração. Agora, se tiver misturado, número decimal e fração, você tem que optar por quem que você quer mexer. Você quer transformar os dois em fração, você quer transformar os dois em decimal. Às vezes, mexer com fração é melhor. Então, isso aí foi uma revisão, né? Mas não deixe de assistir as minhas aulas lá também anteriores, porque tudo a gente falou nas aulas anteriores. Fiz uma revisão para ajudar vocês na prova, tá bom? Beijos e até mais.